Teste de som. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa live Orai Sem Cessar. Gostaria de saber como que está chegando até você o som, chegando também a imagem. A imagem eu sei que não está chegando com qualidade. O Facebook está reduzindo a qualidade dos vídeos, né? Então nós estamos transmitindo esse vídeo aqui, nós teremos possibilidade de transmitir até 1080p, que seria HD. Mas ele está transmitindo a 240p, ou seja, uma qualidade baixíssima. E é uma resolução que o Facebook tem. Eu acabei de ler um artigo aqui sobre isso. Então eu sei que a qualidade que está chegando para você não está das melhores. Mas não tem nada a ver com a câmera. A câmera é uma câmera Ultra HD, né? Uma câmera profissional. Mas a plataforma está entregando só 240p. Nós estávamos transmitindo a 720, né? E agora já não dá mais. Então, por isso que a imagem não está chegando tão nítida, tão bonita aí no seu computador, no seu celular, na sua TV, etc. É uma política que o Facebook está diminuindo a qualidade dos vídeos e das lives. Provavelmente vai ser um serviço cobrado daqui a alguns dias, né? Mas qualquer coisa nós vamos lá por YouTube também, caso não dê algum problema. Então, boa noite a todos e a todas que estão conosco. Já são 8 horas e 2 minutinhos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live Orai Sem Cessar. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos iniciar orando. Senhor, nós te louvamos por esta noite, pela oportunidade de transmitirmos a Tua palavra através da internet.
Ensina-nos com tua palavra, ouça a nossa voz através da oração. Abençoe cada irmão e cada irmã que estão assistindo. Tende misericórdia de toda a humanidade nesse tempo difícil de pandemia. Que tua graça e o teu amor nos sustente. Em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live. Nosso estudo bíblico em Atos, dando continuidade, né? Atos capítulo 19, hoje nós vamos concluir o capítulo 19 de Atos. Então, Atos 19, os versículos de 23 até o 41. Atos 19, de 23 até o 41. Mesmo em 240p eu fico muito bonito, pode ficar tranquilo aí com a imagem, tá? Se for em 1080p, daí é quase contratado para ser Miss Universo. Então a gente vai bem em 240p aqui. Vamos lá. Atos 19, versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Então, Paulo ainda está na cidade de Éfeso, tá? Ensinando, pregando, etc. E agora, então, há um problema, há um tumulto. O termo caminho era uma expressão usada para a igreja cristã primitiva. Então, os cristãos no passado eram chamados aqueles do caminho, ou que estão no caminho, né? Então, eu acho maravilhoso. É um dos títulos mais bonitos que é dada à igreja primitiva, aos primeiros cristãos, que eu acho. Eu, particularmente, acho o caminho, assim, o termo mais bonito, mais belo, mais poético. Porque caminho é estrada, é direção, é saber para onde se vai, é ter rumo, é ter direção. E ter Cristo é tudo isto, né? Então, para mim, caminho é maravilhoso, é maravilhoso. Esse termo, né, que era usado para os cristãos aqui do primeiro século. Então, grande alvoroço, grande tumulto, grande problema se instalou no seio da igreja do passado, dos primeiros cristãos, lá na cidade de Éfeso. Versículo 24. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Então, vamos lá. O ourives era quem trabalhava metais preciosos. Literalmente, ourives aqui quer dizer aquele que parte prata, partidor de prata, que corta prata. Então a gente fala ourives, parece que a palavra ouro vem na mente, né? Mas na verdade eles trabalhavam muito mais com prata do que com ouro, tá? Então esse Demétrio, ele era um artesão que trabalhava com prata, lógico, com ouro também, e outro metal maleável, provavelmente chumbo. Era muito comum nessa época haver enganação. Eles derretiam chumbo e faziam uma película só de prata e enganavam o povo, tá? Ele fazia nichos de Diana, réplicas pequenas, pequenas esculturas, pequenas imagens do templo de Diana. Quem é Diana? Diana é a deusa romana, dentre tantas coisas que ela é deusa, né? Diana é deusa da caça, deusa dos animais, deusa da fertilidade dos animais, etc. É deusa de um monte de coisa. Então, Diana. E é a divindade grega. Os romanos deram nomes novos para as divindades gregas, tá? Então, é a deusa Ártemis, né? Para a mitologia grega, para o panteão dos deuses gregos, é Ártemis. Os romanos chamaram, então, Ártemis de Diana. Então, é a mesma deusa. Pastor, como é que está lá no grego? Está Ártemis. Está Ártemis. Quando foi traduzir para o português, o João Ferreira de Almeida, ele provavelmente tinha um manuscrito ou algum material na mão que trouxe a atualização do nome da deusa já como uma deusa romana. Mas
o texto grego que nós usamos traz Ártemis, que é a mesma deusa, só que Ártemis é o nome da deusa grega e Roma deram o nome para ela de Diana. O seguinte, esse homem ganhava dinheiro vendendo réplicas de imagem em prata ou folhada prata do templo de Diana e de Diana ou de Ártemis, que era o nome comumente chamado, principalmente na região da Ásia Menor, falava-se mais Ártemis do que Diana. Versículo 25. E convocando-os, quem? Os artífices, os outros artesãos que viviam do turismo religioso ao templo de Ártemis, ou Diana, na cidade de Éfeso, que era famosíssimo. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis. Convocando-os, os ourives, juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Literalmente vem a nossa riqueza. Dinheiro, mas não só para o sustento. Vem o nosso bem-estar, vem riqueza. É deste ofício que nós enriquecemos. Então esse grupo não era um grupo pobre. Eles ficaram ricos vendendo imagens e nichos e amuletos, pequenas imagens do templo e da própria deusa. Geralmente eles faziam num metal mais vagabundo e revestiam em prata e falavam que era de prata pura para enganar o povo. Então, sem vergonhice não é de hoje, né? O ser humano, parece que desde o começo é complicado. Reúne os outros ourives, os outros artesãos, e qual que é o discurso? Ora, é dessa nossa profissão que vem nossa grana, e não só o salarinho, a nossa riqueza, a nossa prosperidade. Versículo 26. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, pense que a Ásia, que é a Ásia Menor, tá? Que nós falamos muito de cidades na Ásia Menor, que hoje é a região onde estão a maioria das cidades ali na Turquia, né? Então, Esmirna, Laodiceia, Pérgamo, Tiátira ou Tiatira, eu não sei, preciso perguntar para o meu professor a pronúncia depois mais bonitinha. Tem problema com esse negócio de transliteração, a gente nunca sabe, tá? Então é a Ásia Menor, costa do Mediterrâneo, Mar de Egeu, né? Ali na atual Turquia, entenda por Ásia ali. Então a gente fala Ásia, você pensa lá na Coreia, no Japão, na China, né? Não, essa Ásia aqui é ali onde é a atual Turquia, divisa com a Grécia ali. Eu tenho muita vontade de ir lá, só não tenho dinheiro, né? Quem sabe uma hora eu não vou. Então, em quase toda a Ásia, este Paulo, o apóstolo, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Opa, então estabeleceu-se um problema aqui para os artesãos. Estabeleceu-se um problema. Paulo falando contra a idolatria e apresentando Cristo como único Senhor e Salvador, gera um problema econômico para aquele que vivia da idolatria, para aquele que vivia do turismo religioso. Que é óbvio, né? O judeu, por si só, não é idólatra. Mas mais do que não ser idólatra, agora o evangelho tem alcançado pessoas. Eles têm abandonado a idolatria, têm abandonado os falsos deuses. E logo isso gera prejuízo para quem vive dessa religiosidade greco-romana. Versículo 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, veja, uma preocupação estritamente econômica. Ele não estava nem aí com a questão religiosa, de fato. Temos aqui um problema econômico, né? Como também de o próprio templo da grande deusa Diana, ou Ártemis, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então ele conclui com um discurso religioso, querendo falar da deusa, etc., mas no fundo a preocupação do Demétrio é financeiro, é faltar dinheiro. Ironicamente, eu estou lendo um historiador chamado Yuval Noah Harari, é um judeu, um historiador judeu, e ele escreveu um livro chamado Sapiens. Eu estou lendo justamente o Sapiens, no capítulo que ele está falando da origem do dinheiro. E ele vai dizer algo interessante, fala como que o dinheiro é unificador, né? E veja,
como que o problema econômico aqui gerou todo esse tumulto disfarçado de religioso, mas na verdade é uma questão econômica, né? O Harari faz uma ilustração interessante, que mesmo na época das cruzadas, em que se havia uma rixa tremenda, né, entre cristãos e muçulmanos, e mesmo após as cruzadas, quando haviam muitos muçulmanos ainda na região da Espanha, Catalunha, né, pois eles foram expulsos e etc., eles não podiam se ver na rua, mas eles negociavam com moedas de cunho religioso. Nessa época, muitas moedas traziam marcas religiosas, né? As moedas emitidas tinham lá, muitas eram das igrejas cristãs, tinham cruzes, etc., mas eles não tinham, eles tinham problemas religiosos, mas tinham problemas comerciais. Qualquer árabe, qualquer muçulmano aceitaria o pagamento em moedas de ouro cristãs e vice-versa. Moedas de cunho com termos islâmicos eram muito bem aceitas no Ocidente para comércio, né? Então, a crítica que ele faz é contundente, vendo essa questão financeira, e é o que leva Demétrio a fazer essa turba, esse levante, esse tumulto. Problema financeiro, camuflado de discurso religioso. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios, ou grande é a Ártemis. Tá? Diana, nome romano, Ártemis, nome grego. Era mais conhecida por Ártemis. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, macedônios, gregos, né, grego. Gaio e Aristarco, cristãos, companheiros de Paulo, líderes, são levados até o teatro. É uma assembleia formada aí meio que sem convocação, né, um ato impensado, um ato de tumulto. E eles vão até o teatro, que era o lugar público de se fazer a assembleia para resolver as questões da cidade. Então, apesar de ser uma cidade na Ásia Menor, ela traz essa cultura de eclesia, ou seja, de assembleia, ser chamado para fora de casa, convocado para ir para uma reunião, para resolver as coisas pertinentes à cidade. Cultura grega. Apesar de ser uma cidade dominada pelos romanos, é uma província romana, uma província senatorial romana, porque ela tem um procônsul e não um governador. Então ela tem um procônsul, logo ela é uma província senatorial romana, mas administrativamente ela bebe dessa cultura grega de assembleia. Então uma assembleia forçada, sem base legal, e já nós vamos ver isso novamente. E arrastam então os cristãos macedônios, gregos, né, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Paulo queria ir lá no meio da confusão e queria falar. É interessante, né, mostrar agora essa impulsividade, essa ansiedade de Paulo, mas os discípulos, os cristãos, não deixaram, não permitiram, porque Paulo corria risco de vida, né, de perder a sua vida. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Asiarca, olha que termo diferente. O asiarca era um cidadão notável, né? São dois termos, Ásia mais arque, que daria, são duas palavras que se nós dividirmos, daria a ideia de principal da Ásia. Os asiarcas eram líderes votados pelo povo anualmente para dirigir celebrações nas cidades, sejam elas religiosas, políticas, etc. Então eram cidadãos que tinham status, eram pessoas ricas, poderosas, envolvidas com a política, etc. Então, asiarca. Então esse grupo, esses principais da Ásia, que eram amigos de Paulo, também vão persuadi-lo a não ir até o teatro, não era apropriado. O povo estava ensandecido, estava maluco, estava sem razão. E ir até lá poderia significar um atentado à sua vida. Então os discípulos, juntamente com esses amigos de Paulo, pessoas importantes ali da cidade, asiarcas, né, pessoas famosas na cidade, Paulo, não vá, porque a sua vida corre risco. Abra um parênteses rápido, né?
A Escritura manda muitas vezes nós sermos intrépidos, enfrentarmos circunstâncias, mas olha, tem que ser muito o direcionamento de Deus mesmo, esta coragem toda de colocar a nossa vida em risco, tá? Tem que ser algo de Deus, ser muito claro. Porque veja, nesse momento nós temos um momento de prudência. Paulo queria ir, mas os discípulos e os asiarcas, ou seja, dois grupos de pessoas distintas, Paulo não vá para resguardar a segurança dele. Então há momentos que nós temos que pensar muito bem também, tá? Não é se encher de coragem, agora vai acontecer. Veja, a Escritura nos mostra esses nuances de cautela, de prudência, de resguardar a vida. E não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Lembra quando Paulo desce por um cesto escondido para a preservação da sua vida? Quando ele sai escondido e vai para Atenas para a preservação da sua vida, etc. Tá? Então, importante termos isto em mente. Agora, o autor volta, né, a narrativa aqui ao que está acontecendo lá no teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Era só gritaria. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Gente, ó, a maioria das pessoas que estavam lá no meio da confusão nem sabiam por que estavam lá. Então, essa crítica, né, essa linguagem irônica, um aspecto crítico que Lucas traz aqui na sua redação é muito importante, né? Sabe o tal Maria vai com as outras, né? Então, qualquer movimento que tem, o pessoal está aqui protestando. Você não tem o que fazer e vai, né? Mas, geralmente, quando você vai no meio de um protesto, tem meia dúzia que está ali por ideologia. Os outros 94 estão ali porque não tinham o que fazer. E não é coisa nova, né? Tudo que é manifestação, que é tumulto, tudo que é, vamos fazer uma caminhada para isso, um protesto para aquilo, pode ter certeza que 1/10 sabe o que está fazendo ali. O resto foi porque não tinha o que fazer em casa. E nessa época foi a mesma coisa, né? O tumulto, a maioria nem sabia por que estava no meio da bagunça. Só acompanharam o movimento. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Os judeus queriam se eximir da seguinte maneira: nós não somos os cristãos, nós não somos causadores disso, nós nem gostamos de Paulo. Então eles pegaram esse indivíduo, o Alexandre, né? O Alexandre, que era um apologeta, era quem defendia a fé. Então, provavelmente, Alexandre queria falar para dizer que eles, judeus, que seguiam a religião judaica, não tinham nada a ver com os cristãos. Que eles não eram cristãos e nem concordavam com Paulo. Só que o povo nem quis ouvi-lo. Quando viram que era judeu, imaginou que ele estava associado com o cristianismo e sufocaram a voz, né? Ele foi tentar falar e teve grito. Grande é a Diana, ou Ártemis, né, dos Efésios. Nessa turba toda aparece agora uma figura importantíssima e inteligentíssima. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Aqui a tradução de Júpiter daria a ideia que caiu do céu, né? A cidade não é que guarda o templo e da imagem dela que caiu do céu, que caiu de Zeus, que caiu de Pépito, que era o Zeus. Quando Zeus não estava reinando lá no Monte Olimpo, tinha um indivíduo que ficava no lugar dele. Então dá essa ideia aí daquele o auxiliar de Zeus, alguma coisa assim, tá? Eu sinceramente não sei qual manuscrito que o Almeida, João Ferreira de Almeida usou, né? Não tenho esse dado histórico, mas aqui uma melhor tradução seria: e da imagem que caiu do céu, que veio lá da morada dos deuses. Tá? Senão você pensa aqui de Júpiter, do planeta, né? E não tem nada a ver com o planeta. Se bem que a associação dos nomes dos planetas vem do panteão romano: Marte, Vênus, Saturno, Júpiter, né? Mas não tem nada a ver com Júpiter, o planeta. A ideia aqui é a imagem que caiu do céu.
que o auxiliar dos Zeus derrubou lá do Monte Olimpo. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Então, esse escrivão é muito hábil no que ele vai falar. O escrivão ou escriba, né, nesta época, era alguém que tinha um cargo importantíssimo, não só como secretário da cidade, enfim, era alguém intelectual, né, era alguém que ocupava um cargo importante, o escriba. Então, o escriba da cidade traz uma palavra de ponderação, de calma, de reflexão. Não façam nada precipitado, espere aí. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, ou literalmente aquele que rouba templo. Ou seja, esses homens que estão aqui não roubaram nada do templo. Nem blasfemam contra a nossa deusa, nem falaram mal da deusa Diana. Portanto, se Demétrio e os artífices, os ourives, os que faziam as réplicas em miniatura da deusa e do templo, têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Então veja a inteligência do escriba da cidade para acabar com aquela bagunça. Olha, não há crime estabelecido. E se há, então, que se faça acusação pelo meio legal. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Ou seja, não nesse absurdo que está acontecendo aqui. A orientação dele busca o meio legal. Lucas, ao usar o discurso desse escriba, ele está querendo mostrar que o cristianismo não oferecia para o Estado romano nenhum problema e nem era ilegal. Ou seja, o cristianismo não é tido como ilegal, nem como causador de desordem para o Império Romano. Você vai ver muito isso em Atos. Parece-me que Lucas tem esta pretensão de mostrar que o cristianismo não oferece um risco ao Estado, tampouco causa problema a Roma, não é ilegal. Então, você vê isso sempre nos discursos registrados dos magistrados e daqueles que acabam dissuadindo esses problemas que os cristãos têm nas cidades, principalmente que Paulo prega o Evangelho. Versículo 40. Portanto, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Os imperadores romanos eram meio paranoicos, tá? Então, se o povo lá de Éfeso se reuniu, um monte de pessoa na assembleia e a gritaria, olha, do jeito que o pessoal era cismado, imperadores, procônsules, cônsules, e governadores, e procuradores, e pretores, e general, e etc., eles eram tudo meio paranoico, não querendo matar o outro para pegar o cargo. Se eles só souberem de uma situação dessa, né, é perigoso enviar uma legião lá e ter um assassinato em massa. Por que vocês estão se levantando contra o império? O romano era meio paranoico nesse sentido, né? Então ele traz essa palavra também para referendar essa ideia. Falar, olha, vamos acabar com isso aqui que não tem justificativa. Se Demétrio tem algum problema, não é por meio de tumulto que ele vai resolver, que o faça por meios legais. E assim nós concluímos o capítulo 19 de Atos, né? Bastante informação, né? Bastante informação histórica. E vamos lá aos nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, pode fazê-lo, tá? Eu vou voltar lá para cima, aqui nos meus comentários, para nós vermos os pedidos de oração. Que o primeiro pedido de oração que aparece aqui para mim é do Ricardo. Diz assim:
Boa noite, pastor. Por favor, peço oração pela minha vida, para Deus abrir uma porta de trabalho aí em Santa Catarina, pois quero muito voltar a morar aí. Deus abençoe. Então, pedido do Ricardo. Há aqui também uma ação de graças da Camila, né? Camila Michele, é filha do Edilson e da Sônia Westphal, né? Irmã da Stephanie, e a Camila está agradecendo. Agradecemos imensamente pela saúde da minha mãe e por seu retorno ao nosso lar após um longo tempo de internação, 53 dias. A nossa irmã Sônia Westphal foi internada 53 dias, teve agravamentos, mas para a honra e glória do Senhor, ela já está em casa. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. Que maravilha. Então, alegria para todos nós, enquanto igreja, partilharmos com a família esse momento maravilhoso. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo. Apareceu agora aqui para mim o pedido de oração da nossa irmã Solange, lá de Xanxerê. Peço oração por mim e minha família e todos os meus amigos, pela saúde da Aline também, pela minha saúde, pela saúde da Aline. Muito obrigado, Solange. Então vamos orar por esses motivos. Caso tenha algum outro motivo, dá tempo de você fazer. É a hora que eu chegar aqui no final da rolagem dos comentários, eu faço a oração. Então vamos lá. Oremos. Senhor, nós oramos pela vida do Ricardo, pedimos que, se for da tua vontade, que o Senhor abra uma porta de emprego para ele aqui em Santa Catarina, que ele consiga voltar a morar aqui. O Senhor o abençoe, Pai. Segundo a tua vontade, o Senhor atenda ao pedido do teu servo. Abençoe ele onde quer que ele esteja, que a tua graça, o teu amor e a tua bênção esteja com ele e com toda a sua família. Supra, ó Pai, todas as suas necessidades. Deus eterno, nós te louvamos pela recuperação da nossa irmã Sônia. Pedimos que ela fique bem, ó Pai, plenamente recuperada. Que o Senhor abençoe agora o período que ela fará de fisioterapia, período de recuperação, de tratamento que continua no lar. Pai, que a tua graça, o teu amor esteja com a Sônia. Que ela fique bem, plenamente bem. E nós te louvamos, Senhor, pela recuperação. Nós agradecemos. Pai, todos nós, quanto igreja, irmãos e irmãs, nós compartilhamos da alegria da família nesse momento. E te louvamos, ó Deus. Engrandecemos o teu nome, porque sabemos que foi a tua boa mão e a tua ação que restaurou a saúde de nossa irmã Sônia. Cuida dela, ó Pai, e recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Pai, abençoe também a nossa irmã Solange, toda a sua família, todos os seus amigos e amigas. Abençoe a saúde da Aline, minha esposa. Abençoe a minha saúde também, ó Pai. Coloco nas tuas mãos a minha vida, a vida da Solange, da Aline, pedindo bênção. Guarda a Solange de todo mal, livra, que o Senhor supra todas as suas necessidades e que ela seja sempre alvo do teu amor e da tua graça. Senhor, nós queremos interceder pela vida da nossa irmã Lígia Soares, pedir pela vida da sua filha Jerusa, que completou mais um ano de vida. Abençoe a Jerusa, que ela tenha longos e longos anos de vida, celebrando na presença do Senhor. Guarda, livra de todo mal, supra suas necessidades, ó Deus. Abençoe a nossa irmã Lígia e toda a sua família, guardando-os debaixo das tuas asas, ó Deus. E, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live, todos que assistirão depois, que o teu grande amor, ó Pai, que a tua imensa graça esteja com todos e com todas. Abençoa o nosso restante de noite, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero mandar um abraço super especial para Solange. Solange é a nossa amiga lá de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe, viu, Solange? Estamos com muitas saudades de você. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia. Boa noite, Diácono Osni, um abração para ti, para nossa irmã Valéria, que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, João, boa noite, Tamires, boa noite, Dona Zenaide, mãe do João que está aqui, boa noite, Maria, boa noite, Júlia, né? Que Deus abençoe, um abração, viu, João? Boa noite, seu Carmelito Zimmermann.
Boa noite para nossa irmã Marina, que Deus lhes abençoe. Muito obrigado pela companhia. Grande abraço. Boa noite, Lígia Soares. Um abração para ti. Né? Obrigado pela companhia. Que Deus abençoe muito. Feliz ano novo para ti também. Um ano abençoadíssimo. Boa noite, Ricardo. Um abração para ti, para toda a sua família. Obrigado pela companhia. Boa noite, Camila. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Edilson. Boa noite, Sônia. Que Deus lhes abençoe muito. Que alegria tê-los aqui conosco e com esta notícia tão maravilhosa, tá? Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Patrícia Constâncio, a nossa amiga que é de Blumenau, mas que mora lá em Penha. Ô, Patrícia, Deus lhe abençoe, um abração para ti, tá? Para o Dárcio, que Deus abençoe muito vocês aí em Penha, Letícia, né? Toda a família, saudades de vocês, tá? Que Deus lhes abençoe muito, uma alegria ter tua companhia aqui também. Uma noite abençoada para ti. Um grande abraço, tá? Boa noite, Dona Irene. A Dona Irene é lá de Mogi Guaçu, da Igreja Presbiteriana Unida, né? A Unida é a segunda igreja presbiteriana lá de Mogi Guaçu, igreja que eu passei minha adolescência, na época do pastor Isauro, né? E pensa que agora já estou até com a barba tudo branco, Dona Irene. A Dona Irene me conheceu, eu tinha 17 anos, só aí 16 para 17 anos, e agora estou com a barba branca, Dona Irene. Deus lhe abençoe, um abração para a senhora, para todo mundo aí em Mogi Guaçu, tá? Então, isso aí, gente. Vamos encerrar com a bênção do Senhor e tenha um restante de noite abençoado. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Esse vídeo vai ficar disponível aqui na página. Caso você não tenha assistido ele do início, pode assistir ele inteiro. Deus abençoe muito a sua vida. Boa noite. Então,